Para quem não me conhece, eu sou a Tati Figueiredo, eu sou arquiteta também. Também há bastante tempo aí no mercado, há 20 anos também já formada, trabalhando. E complementando, acredito que para a gente cada um conseguir falar um pouquinho, né, vários aspectos dos desafios, uma coisa que eu sinto muito como um desafio hoje em dia é esse imediatismo que tem se demonstrado no mundo atual, no mundo virtual. Ontem mesmo nós tivemos o bug aí de WhatsApp, todo mundo ficou desesperado, né? O que fazer? E eu saí da faculdade na prancheta, né? Nós terminamos a faculdade na prancheta. E a gente não tinha essa evolução de imagens 3D e imagens extremamente realistas, não tinha Google, não tinha internet. Então, esse processo de atender o cliente, ouvir, anotar, buscar referências, mostrar, explicar. A gente tinha antes um tempo maior para fazer o projeto, para elaborar, e o cliente também vinha muito sem referências, então o cliente também vinha muito depositando no profissional, né, depositando em mim realmente toda... Eu não sei nada, eu tô te chamando porque eu realmente não entendo nada. Hoje em dia, a pessoa dá Google e vem com uma planta pronta e fala assim, eu quero minha casa assim. Aí entra os desafios, que daí a casa, a referência que a pessoa pegou, não comporta no terreno, não comporta na insolação, na ventilação. Aí você tem que explicar para o cliente, olha, mas não dá para fazer parecido, o projeto é uma coisa única, você está contratando um profissional para ser uma coisa única, é especial para você, tem que atender as suas necessidades. E as pessoas estão muito aceleradas, elas vêm com imagens prontas. E imagens lindíssimas prontas, né? Que muitas vezes a gente, com a experiência do tempo e da profissão e já ter visto muita coisa em obra, a gente sabe o que funciona e o que não funciona. O que vai dar certo, o que não vai dar certo, o que vai parar em pé e o que não vai parar em pé. E isso, esse digital demais, tem hora que atrapalha, tem hora que é muito bom, mas tem hora que atrapalha muito, porque as pessoas vêm com uma imagem pré-concebida, eu quero isso. E às vezes a gente fica até um pouco engessada na hora de projetar, na hora de elaborar, porque a pessoa não está aberta a outras coisas, aí ela começa a vir com Google, vir com imagem. E força a gente a fazer aquilo que ele viu na imagem. Exato. Aí se você não faz aquilo, você não é bom arquiteto. E assim, e mesmo questão de normas, porque tem algumas coisas que a gente esbarra em normas. E a expectativa fica muito alta. A expectativa fica muito alta, exatamente. E às vezes o orçamento não é tão alto. Exatamente. Isso foi, e até falando isso, um fato que aconteceu comigo, veio um cliente com uma imagem belíssima de a frente de uma casa inteira em balanço, assim, tipo o quarto inteiro envidraçado, inteiro em balanço, engastado, tal. Dá para fazer? Dá. Consegue bancar essa estrutura? Porque para fazer isso, eu preciso fazer uma estrutura assim, 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 eu preciso ter uma viga invertida, eu preciso ter um pilar, eu preciso ter... Você começa a explicar. Ah, mas aqui faz. Faz, mas é 3D. O 3D para em pé, a casa não. Precisa de uma estrutura. E daí, quando entra o orçamento com a expectativa de imagem muito alta, porque a internet está te bombardeando de imagem o tempo todo, o cliente se frustra. E a gente tem que tentar achar a melhor solução para atender a expectativa dele dentro do orçamento, dentro do que ele pode, dentro da realidade. E às vezes isso acaba se tornando, não vou dizer um conflito, mas começa a ser uma coisa que vai truncando.
Até mesmo porque às vezes ele acha que o culpado do valor ser alto no orçamento é seu. E não dos gostos pessoais. Exatamente, exatamente. Então, assim, esse imediatismo que a gente tem vivido, isso é um desafio, porque é uma coisa que a gente tem que aprender, a gente tem que lidar, tem que correr atrás. Até pouco tempo atrás, eu não precisava fazer maquete eletrônica. Hoje eu tenho que fazer a maquete eletrônica, o vídeo eletrônico, o tour 3D, porque é isso que o mercado pede. E a velocidade com que o cliente quer isso tudo pronto e quer ver esse projeto pronto, infelizmente ainda não tem um programa que a gente pensa e por osmose passa para o computador. Ainda precisa de uma pessoa ali que determina cada linha, cada comando de cada linha de um projeto a ser inserido ali. Então, não é de um dia para a noite. Então, eu acho que isso é um desafio que consome muito a gente. E por conta da pandemia também, que veio muito, que nós ficamos em home office, a gente ficou muito tempo disponível. Então, conseguir fazer essa barreira, não, agora eu não estou trabalhando, hoje é fim de semana, agora já são 9 horas da noite, eu vou responder amanhã cedo. Né? Isso é um desafio, porque como todo mundo acabou ficando em casa, e está todo mundo trabalhando, e está em casa, e está cuidando dos filhos ao mesmo tempo, embolou tudo muito, né? Então, assim, a demanda, a exigência do cliente em cima da gente está muito grande. Em todos os aspectos. Você vai, você orça, você acompanha, você especifica. A hora que você olha, você mandou uma especificação para o cliente, você foi na loja, você escolheu. O cliente pegou só o estilo, foi e comprou outro, de outro fornecedor, com outro... com outra qualidade, o visual é o mesmo. Isso que eu quero chegar, o visual é o mesmo, mas não vai atender aquilo que foi projetado, não vai atender a demanda, não vai atender a expectativa ao longo prazo, a gente sabe que não vai dar certo. Né? Então, assim, eu tive caso de clientes que, por exemplo, um piso cimento queimado. O visual é o mesmo, mas uma coisa é um porcelanato, cimento queimado, outra coisa é uma cerâmica, não, outra coisa é uma cerâmica base vermelha, né, cerâmica via seca, com aparência de cimento queimado, a resistência é completamente diferente. A textura, a né? textura, o uso, onde vai colocar, e daí, tecnicamente, eu sei que não vai funcionar. E daí chega para o cliente e fala, olha, assim, assim, assim. Ah, mas esse está na metade do preço. O que manda sempre é o preço. O que manda sempre é o preço, então... Só que você já morreu com o seu projeto, com as suas imagens, né? Você ficou quanto tempo fazendo todo aquele vídeo, toda aquela preparação para o cliente, aí ele muda. Você tá com todas mas eu as acho que essa questão de mudar o projeto, a gente tem que estar sempre aberto a isso, porque, como eu falo, cada cliente que chega no escritório, mas tem que pôr limite também. a gente tem que pôr limite, vai sim, embora. senão vai embora. Mas assim, cada cliente que chega no escritório, eu falo assim, olha, eu vou conversar com vocês, quanto mais vocês me falarem a respeito, melhor, porque eu vou projetar para vocês, mas não é meu, é de vocês. Não tem que ter, é claro que, como as meninas falaram já, a gente tem a nossa identidade, a gente tem já ao longo de tanto tempo de trabalho, a gente tem alguns elementos, né? A gente tem a nossa personalidade inserida em todos os nossos projetos. Mas não é para mim. Tem que ser bom para o meu cliente, tem que ser bom para você, tem que ser funcional para você, tem que ser a sua expectativa, a sua cara. Mas, ao mesmo tempo, tem que dar a abertura ali para a gente poder interferir, principalmente, acho que hoje em dia, principalmente na questão técnica, né? Nessa questão de... especificação, é por causa do imediatismo. O imediatismo acaba fazendo com que muitas vezes o cliente te atropele. Visual, que você falou. O cliente acaba te atropelando. E o orçamentário também. Pesa bastante. Pesa bastante, daí o cliente te atropela. E não
aí a gente sabe que o resultado depois, no final das contas, não vai ser exatamente aquele que você gostaria, a gente se frustra, o cliente se frustra e a gente tem que acabar dançando conforme a música. Eu acho que hoje, acho que o maior desafio é esse, é o imediatismo. É o imediatismo que o mundo virou. Né? Assim, a gente tem que estar disponível o tempo todo, a gente tem que estar bem o tempo todo e a gente tem que responder na hora o tempo todo. E demanda tempo, a gente sabe, um projeto demanda tempo. Né? Às vezes, para fazer um projeto de uma cozinha, é só uma cozinha. Gente, é uma das coisas mais complicadas para fazer o projeto de uma cozinha. São tantos elementos, né? A parte de segurança, né? A parte de segurança, os eletrodomésticos que vão ser colocados, as necessidades, como que a pessoa gosta de guardar a louça, como que a pessoa gosta de guardar talher, como que a logística toda disso. E mesmo o processo criativo. E mesmo não o processo não é imediato. Só que, infelizmente, os clientes não sabem. Tem dia que o processo flui. Tem dia que E tem dia que trava, tem dia que a gente tem um bloqueio criativo e a gente não consegue responder. Esse travamento demora muito tempo. Mas e tem dia que a gente não consegue responder assim. Qual que vai ficar melhor, esse ou esse? Eu não sei, calma, deixa eu pegar, deixa eu voltar no projeto, vamos ver, deixa eu analisar. Mas eu tô aqui na loja, eu preciso saber. Então, acho que isso, hoje em dia, é uma coisa que, ao mesmo tempo que o advento da tecnologia ajudou muito, por outro lado, atrapalha muito. Eu acho que... Eu acredito que até a gente que é de tecnologia um pouco influencia muito nesse clima de imediatismo, né? Porque hoje a gente consegue automatizar a casa num dia. Consegue colocar um 5.1, automatizar uma iluminação por um Wi-Fi, controlar o ar-condicionado e instalar isso em um dia e pôr para funcionar. Então acho que isso acaba gerando muita ansiedade. Existe uma linha nova de equipamentos, são sem fios, né? Você coloca na casa. Eu vejo pelos meus filhos. Meus filhos, eles apertam no celular o botãozinho assim já, ó. Né? Apertou no condicionado, calma filho, aperta uma vez e vai acontecer, espera um pouquinho. Também das crianças. Então, mas esse imediatismo que eu estava falando, é realmente isso, é mundial, né? É global, tá virando cultural já, as pessoas, todo mundo. A gente vê um nível de ansiedade muito grande, até nas crianças. É que a maioria dos clientes também não sabe que, assim, ao trabalhar com a criatividade, com o intelecto, é muito mais complicado do que com algo que é pautável, tipo que ninguém falou da tecnologia. Exato. A tecnologia está ali, ela existe. Se não funcionou, alguma coisa está acontecendo, falta de energia, ou não está conectado diretamente. Não é assim. A criatividade não é assim. Ela demanda tempo, demanda N fatores. Não só tempo, como muito conhecimento, porque muito conhecimento, porque a gente tá o tempo todo, quando a gente vai em feiras, quando a gente vai em mostras, quando a gente vai conversa com outros colegas, quando a gente vai na Fonte Luz e passa a tarde lá olhando, vou passar lá, vou conversar com a Meire e tal, e eu olho tudo, tá usando isso, tá usando aquilo, isso daqui é novo, isso aqui. A gente tá ligado o tempo todo, a gente vai lá no contato. Quantas vezes eu vou lá só para passear, só para ver o que chegou de novo, para a gente absorver, pegar referências, a gente vai guardando no nosso HDzinho aqui, né, mental. E não a gente vai buscando mesmo. A pessoa fala uma coisa, a gente pega uma informação aqui, pega outra informação ali, junta. E depois, no papel resolvido, não tem valor, né, para o cliente. É tudo fácil. Já escutei isso. Na verdade, tá fácil, tá o cliente acha que já tem tudo pronto na cabeça o tempo todo. Exatamente. Então, assim, realmente, eu acho que isso hoje é um grande desafio. Acho que hoje sabe o que eu percebo? Apresentamos um projeto. Então agora vocês pensem, vocês têm uma semana para nos dar retorno. No dia seguinte já tem tudo. Sim. Tipo assim, não é assim. Analisa, vê, é assim, eles, menos de 24 horas, eles já dão todo o feedback. E quando você perde um tempo para você analisar o que foi pedido novamente, reformular as coisas que você pensou, imagina, uma semana, 15 dias é muito tempo. Muita coisa. Você consegue para amanhã, né? E ficam cobrando, né? Quando você já vai, quando já cliente não quer seu trabalho, faço o contrato, eu coloco lá no contrato 30 dias
de 30 a 40 dias para apresentar o projeto 3D. Nossa Senhora. Não, é um absurdo. Ele acha que você só está trabalhando para ele. Exatamente. Você não tem outros, né? Então é bem complicado. E todos estão com pressa, todos precisam pra ontem. Todos. A hora que mostra o orçamento, perde a pressa. Né? É verdade. Exatamente. Quando a gente... Não fechado. Exatamente. Quando a gente precisa do feedback, aí fica mais complicado. Até final de semana para dar andamento. Imagina, não, tem que pensar, tem que analisar, tem que ir no banco, fazer contas e tudo mais. E assim, se o cliente dá esse feedback, assim, analisou e realmente entendeu o projeto, tudo bem. O duro é quando ele quer ser rápido e não entende o projeto. E não Daí entende. é difícil, E aí né? chega lá na hora da execução. Mas não era isso que eu pensei. entendeu? Então, assim, o que a gente faz, a gente trabalha muito isso, a gente tem a certeza que o cliente entendeu o projeto, que ele está ciente de tudo. O que está sendo proposto. Nem ele sabe exatamente o que ele quer. Às vezes ele não entendeu, né? Porque às vezes a gente tem essa facilidade de olhar para uma planta e já ver até decorada. Sim. Né? Visualizar Eles não o têm espaço. essa percepção visual. Então, é ruim esse imediatismo. Eu acho que hoje em dia esse é o... Por isso que talvez se frustram. Porque às vezes, nossa, acho que não era isso que eu pensei. E a gente se frustra com o cliente também, né? Porque às vezes a gente deposita tanta expectativa num projeto e daí a gente vai vendo que a gente vai sendo tolhida aqui, tolhida ali. Isso já não dá mais pra ser assim. Você perde a vontade até de... a gente vai ficando chateada. Porque a gente vai vendo que a gente vai sendo atropelada, né? Vai sendo engolida. Ou que você está fazendo apenas uma cópia daquilo que já existe, que alguém já criou em algum momento. Isso é horrível. Acho que é pior isso. Assim, a pessoa já vem com aquela fachada e quer aquela fachada. Aí você tenta colocar alguma outra coisa pra pessoa. Não, mas você não entendeu, eu quero aquela janela. Eu falei, gente, eu não quero copiar. Mas não adianta, porque hoje, mas o que a Tati fala é exatamente, o imediatismo criou a ideia de que a gente pode fazer tudo que a internet que a gente aperta o botão e as pessoas têm essa ilusão de que a gente aperta o botão e o projeto pula na frente da tela e não é assim. Diferente, você acaba sendo taxado. Mas peraí, isso é bonito. O que você está querendo propor não é de repente o que é bonito, mas você não viu. Porque ainda está numa ideia, num contexto, sabe? Tem N situações para acontecer, ele fica, de repente, a imagem que você está pensando para o cliente, daqui a um ano vai estar inserida na internet e outras pessoas vão estar copiando. Sem dúvida. Então esse é o nosso desafio. Pode ser uma solução entregar preços, por exemplo. Eu tenho feito isso no dia a dia da minha prestação de serviço. O cliente, eu tenho duas tabelas. Eu tenho uma tabela para atender em 15 dias, tenho uma tabela para atender em uma semana e tenho uma tabela para atender imediato. Se for a tabela de atender em 24 horas, paro o que eu estou fazendo, vou lá e atendo. Então, isso funciona porque você vende porque você vende um serviço, você vende um produto. A gente não vende um produto. A gente vende ideia. A gente vende ideia. Até mesmo porque se você propõe que, tudo bem, o cliente vai pagar um valor um pouco a mais porque vai ser em 24 horas. Você não sabe se a sua criatividade vai estar ali. E se você em 24 horas vai conseguir dar a melhor solução, porque normalmente, por exemplo, eu quando vou fazer um projeto, quando eu apresento o projeto para o cliente, se você abrir meu arquivo, eu tenho, assim, vai crescendo, né? Assim, vai mudando, vai modificando. São milhões de estudos. E daí eu vou apresentar para o meu cliente o melhor, em cima de todas as possibilidades que eu já fiz. Mas em alguns casos é um jeito, por exemplo, que o valor que eu cobro para 24 horas, a maioria dos clientes fala, acho que eu espero 15 dias. Aquele negócio para valer o meu tempo. Mas se o cliente, mas aí no nosso caso, se o cliente fala assim, eu quero, porque assim, em 24 horas você fazer um projeto, você levantar um 3D, não tem tempo hábil. 24, digo assim, sabe? Não, mas assim... 7 dias, Não dá. Porque outras intercorrências acontecem no meio do caminho, né? A gente tem outras obras para resolver, tem pepino de obra que tem que resolver, que você tem que parar tudo, sair correndo, pegar o carro e ir até lá. Mas talvez Né? você Então... falou uma coisa, acho que todos os arquitetos, os profissionais que trabalham com isso, fazem isso, de ter vários estudos, várias situações até chegar num resultado, entre aspas, final, para mostrar para o cliente antes da aprovação final total do projeto mesmo. Talvez o nosso erro é não mostrar todo esse processo. Não mostrar o quanto a gente trabalhou para chegar naquilo. Naquele primeiro, né? Porque a hora que eles vêm, eles acham assim, nossa, ele já fez tudo isso.
Que legal. Não, mas não é legal. Olha tudo que passou. Nós mostramos. Nós mostramos. A gente eu tá mostro. fazendo um projeto agora de uma fachada de um muro. A gente fez 7 tipos diferentes, mas completamente diferentes. Então eu falei, Julinha, a gente vai mostrar os 7? Ela falou, Vai, ó, nós começamos aqui, vamos aqui, vamos pra esse. de repente ele gosta de assim, sei lá, de um detalhe de uma parte. De um, do outro. Mas então... assim, ó, eu concordo com vocês, assim, acho que com relação à fachada, com relação uma planta. assim, até mesmo interiores, como o trabalho da Belkis e tudo mais. Mas quando você vai fazer um projeto de uma residência, se você mostrar todo o processo, quando você com o primeiro traço, Primeiro rabisco. até o final, primeiro que o cliente não vai entender. O criativo é muito cada um tem o seu, mas é uma coisa e é muito, subjetiva. né? Agora assim, se você mostrar pra ele o quanto você... Olha só, tudo que eu fiz pra chegar aqui... os primeiros não são tão bons, Exato. né? Você fala, não, esse daqui... Então, mas tudo que você chegou até chegar no resultado final que eu estou te apresentando é trabalho. Não foi 10 minutos, 1 hora, 2 horas. Gente, tem projetos que são semanas. Tem projetos que são até rápidos, mas tem outros que demoram muito tempo. Sim. Entendeu? E muitas vezes, na primeira reunião, o próprio cliente não sabe o que ele quer. E a gente tem que estar sugando aquilo, tentando tirar aquilo da cabeça dele. E daí quando você mostra um primeiro estudo, mas não era bem isso, eu queria isso. Daí você começa a entender o que ele realmente quer, porque ele também não sabe. E só que daí entra a questão, mas eu quero isso daqui pra... E você sabe que uma coisa que nós não tivemos, porque a gente, eu, você, a Lelê, a Ju, nós somos da mesma geração de profissionais, né? Mais ou menos da mesma faixa etária. Nós não tivemos na formação na faculdade, o Beto também não teve. A gente não teve a formação na faculdade, a gente não teve nenhuma matéria de psicologia, por exemplo. Eu sei que hoje é obrigatório, não é? Tem? Psicologia? Não tem na SEC? Tem sociologia, né? Mas na PUC eu acho que tem. Sociologia. Eu não sei como... Eu não sei, mas tem, porque a gente não aprende, porque a gente lida com 2 extremos, né? O tempo todo. Não, você é um psicólogo, né? A gente é um psicólogo, e a gente não tem essa formação. Tinha que ter essa formação. A gente não tem, a gente não foi preparado para isso. Exatamente. A gente trabalha com sonho. A gente trabalha com Você voltou numa situação que nem você falou da nossa geração, que realmente é uma geração que saiu na prancheta. A gente saiu na prancheta, Nós não tínhamos essa questão do AutoCAD, SketchUp, as 3D, muito menos. Fazer maquete, aquela maquete física. Volumétrica, E eu acho que um pouquinho do imediatismo que está acontecendo hoje são os novos profissionais que estão saindo. Isso é verdade. Porque assim, eles já saem projetando em 3D. Eles entram na faculdade já fazendo 3D porque eles já jogam The Sims. Exato. E a gente, assim, e daí a gente não é... Mas é verdade, gente, não é menosprezar, mas é outra situação. Nós estamos com a minha sobrinha, Camila, arquiteta, ela é recém-formada. Ela pensa em 3D e depois ela passa para o desenho em 2D. Nós não. Não conseguimos. O processo é completamente diferente. Só que assim, isso não é ruim. Não, é legal. Só que isso fez com que os arquitetos profissionais da nossa geração tiveram que correr atrás de uma situação que a gente não estava, primeiro, acostumado, e segundo, não era como nós entendemos que trabalha a arquitetura, a engenharia e tudo mais. Então a gente a gente abate numa tecla que de repente assim, será quem está certo, quem está errado? Não existe certo, não existe errado. Só que a gente precisa começar a entender. Não, mas eu acho que isso foi muito bom. Essas maquetes eletrônicas, eu acho que foi bom pra gente, porque a gente consegue até expressar, né? O nosso cliente entendeu o projeto. Então isso eu acho que é muito gratificante. Mas ao mesmo tempo vira uma coisa banal. Tudo assim. No primeiro dia, o cliente já fala assim, cadê eu quero ver maquete. A gente está apresentando nos primeiros projetos já. Só que daí você perde aquela essência que nós aprendemos da arquitetura. De você pensar, de você fazer o espaço ali no 2D e depois você entender como que aquilo vai crescer e tal e tudo mais. Qual que pensar. Exato. Já Porque a nossa maquete física que nós fazíamos era para entender como aquilo vai ser feito. Como que aquilo vai parar naturalmente. Não dá essa profundidade. Não dá. Então a gente conseguia entender quando que um vão ia dar certo ou não através da maquete física, que a gente passava noites e noites fazendo, cortando, tal, sabe, várias coisas. Então assim, teve avanço na tecnologia? Teve. Isso é bom? É ótimo. Só que ao mesmo tempo a gente está
tornando tudo muito vago, muito... Antigamente a gente pensava muito mais no projeto e tinha carinho por aquilo. Hoje em dia a gente pensa e não ficou legal, descartou. É engraçado, porque tá meio que é engraçado isso, porque hoje em dia está se falando muito em personalização, né? Sim. As pessoas querem coisas personalizadas, quer uma roupa personalizada, né? Coisas... Mas a hora que chega no projeto, que sempre foi uma coisa extremamente personalizada, tá virando uma banalização. Então, assim, o que era para ser cada vez mais exclusivo, criativo, está se tornando comum. Exatamente. E outras coisas que não... E outras coisas que você poderia ter em massa, tá sendo chique, né? É cool agora ser personalizado. Exato. Então, é um contraponto que a gente tem que ficar lidando e trabalhando. É difícil, a gente tem que ficar o tempo todo equilibrando isso, Fazer psicologia. Paga horas de terapia para entender tudo isso. Por aí. Se entender, chegar nos resultados. Exato.